Bem-vindos e bem-vindas ao Bookcast, o espaço aqui do canal Arqueobook para a gente mergulhar juntos em obras fascinantes, às vezes polêmicas, mas sempre instigantes. Hoje a gente abre as páginas de um livro com um título e uma premissa que, vamos ser sinceros, são no mínimo audaciosos. Audaciosos é pouco. Né? Paraíso Perdido, o berço da raça humana no Polo Norte. Escrito lá no final do século XIX por William F. Warren. E a nossa missão para esta conversa ela é bem específica. A gente vai focar totalmente na primeira parte do livro, que o autor chamou de A Localização do Éden, o estado da questão. E a estratégia dele é muito curiosa. Muito. Porque em vez de chegar com o pé na porta e gritar "O Éden fica no Polo Norte", ele primeiro faz um tour completo por séculos de tentativas frustradas de encontrar o tal jardim. É como se ele estivesse, sei lá, limpando o terreno antes de construir a própria casa. Exato. É uma tática retórica, assim, brilhante. Antes de apresentar a própria teoria, que ele sabia ser radical, o Warren decide nos levar pela mão e mostrar por que todas as outras falharam. Sim. Ele cria um panorama de becos sem saída, dizendo, tipo, olhem só, exploradores, teólogos, cientistas, todo mundo procurou em tudo que é canto e o resultado foi sempre o mesmo. Nada. Nada. É uma forma de criar um vácuo, sabe? Para que a teoria dele, por mais estranha que pareça, surja como a única solução viável. E ele começa essa demolição com os caras da ação, né? Os exploradores. O primeiro exemplo é um que todo mundo conhece, mas talvez não por esse lado. Cristóvão Colombo. Totalmente. É fascinante pensar nisso. Pensar que, no meio daquela busca por novas rotas e riquezas, ele também estava de olho no paraíso. Pois é. Para ele, para a mentalidade daquela época, o Éden não era uma alegoria. Era um lugar físico que estaria no mapa. Um lugar real. Um lugar real. Durante a terceira viagem, quando ele chegou perto da foz do rio Orinoco, na Venezuela, ele ficou impressionado. Era um volume de água doce gigantesco entrando no oceano e o clima era surpreendentemente ameno. E ele escreveu sobre isso, certo? Sim, ele escreveu aos reis da Espanha, super convencido. Ele diz, e eu cito, "Quanto mais eu raciocino sobre o assunto, mais convencido fico de que o paraíso terrestre está situado no local que descrevi." Nossa. Ele realmente achava que tinha encontrado a escadaria para o Éden, que estaria no topo de uma montanha em forma de pera. Imaginar o Colombo escrevendo essa carta. Isso humaniza muito a figura dele, sabe? Tira um pouco daquela imagem de estátua. Ele era um homem do seu tempo, onde mito e geografia ainda andavam de mãos dadas. Com certeza. Mas o livro não para em Colombo. Ele vai para relatos ainda mais, digamos, de cinema. Ah, sim. Aí ele nos joga no mundo das lendas de viagem. Tem o relato do Sir John de Mandeville, um suposto viajante do século XIV. Suposto, né? A existência dele é debatida, mas o relato descreve o paraíso como um lugar cercado por muros cobertos de musgo, inacessível para mortais. Protegido por bestas selvagens, montanhas intransponíveis e rios com uma correnteza tão forte que o barulho ensurdecia qualquer um. E, claro, não podia faltar a cereja do bolo mitológico. A fonte da juventude, óbvio. Segundo Mandeville, quem bebesse daquela água seria curado de qualquer doença e ficaria jovem para sempre. O clássico. O que esses relatos mostram é a dualidade da busca. Era por um lugar real, mas a descrição era de um reino de fantasia, um lugar que desafiava as leis da natureza. E tem uma história que o livro menciona que é particularmente assim, bem doida. A de Osero dinamarquês. Essa parece ter saído direto de um jogo de RPG. É pura fantasia medieval. O navio dele é atraído por uma rocha magnética gigante, ele naufraga e acaba na ilha de Avalon. Avalon? Lá ele encontra ninguém menos que a fada Morgana, que usa seus poderes para rejuvenescer o Ogier, que já tinha quase 100 anos, de volta para a flor da idade, aos 30. E depois o manda de volta para lutar ao lado de Carlos Magno. Ok, essa história com fada e rocha magnética já coloca a busca num território de fantasia pura. Fica claro que as pessoas estavam projetando os próprios mitos no mapa do mundo. Exatamente. Mas, no fim das contas, de Colombo até exploradores mais tardios como o David Livingstone na África,
Qual foi o resultado prático de todas essas expedições? O resultado, como o autor resume de forma brutalmente honesta com uma frase em latim, foi: non est inventus. Não foi encontrado. Não foi encontrado. Séculos de exploração, dezenas de vidas, fortunas gastas, e o local do Éden no mapa continuava sendo uma grande e frustrante página em branco. Faz todo sentido. A exploração física do mundo, em vez de revelar o Éden, acabou por eliminá-lo do mapa. Mostrou que ele não estava em nenhuma das ilhas, continentes ou montanhas que eles encontraram. E isso me leva a pensar. E o pessoal que não dependia de mapas, mas do texto original? Os teólogos? Eles devem ter chegado a uma resposta, não? Afinal, eles tinham a fonte primária. A gente pensaria que sim, mas a situação no campo teológico, segundo o livro, era ainda mais caótica. Pior. Muito pior. Se os exploradores tinham um mapa em branco, os teólogos tinham 1 milhão de mapas diferentes, cada um apontando para uma direção. Era uma confusão danada, ninguém concordava com ninguém. Que tipo de teorias eles tinham? Nossa, de tudo um pouco. Alguns dos primeiros padres da igreja, tentando conciliar a ideia de um lugar perfeito com o mundo imperfeito, o colocavam fora da Terra. Fora da Terra? Como assim? No terceiro céu, ou numa esfera concêntrica da Lua. Outros, como Tertuliano, o imaginavam no hemisfério sul, protegido pela zona tórrida equatorial, que funcionaria como a espada flamejante da Bíblia, impedindo o acesso. Entendi. Havia a teoria de 2 paraísos, um celestial e outro terrestre. Espera, fica ainda mais estranho, né? O livro menciona uma teoria que o localizava debaixo d'água. Pois é. Uma lenda armênia dizia que o Éden estava no fundo do lago Van, na Armênia. E nem figuras centrais como Lutero ou Calvino conseguiram trazer um consenso. Eles debateram, propuseram locais na Mesopotâmia, mas, nunca chegaram a um acordo. Então era só mais confusão. O livro pinta um quadro de séculos de debate teológico que só gerou mais e mais hipóteses contraditórias. Mas por quê? O texto bíblico é tão vago assim? Esse é o ponto central que o autor levanta. Os dados são, na melhor das hipóteses, ambíguos. Por exemplo, diz que o jardim ficava a leste. Ok, mas a leste de onde? Da Palestina, onde o texto foi escrito? Da Babilônia? É um termo totalmente relativo. Certo. Mas a pista que todo mundo se agarrava, a grande âncora geográfica, era a menção a um rio bem conhecido, o Eufrates. Ah, sim. Aí sim temos algo concreto. O rio Eufrates, que a gente sabe onde fica, na Mesopotâmia. Isso deveria resolver a questão, ou pelo menos limitar a área de busca. Deveria. Mas é aí que o Warren dá a grande virada no argumento dele. Ele mostra que essa âncora não é tão firme assim. Como não? Primeiro, ele aponta que existiram outros rios com nomes parecidos com Eufrates em outras regiões, como na Pérsia e até na África. Mas a ideia dele vai muito além disso. Ele levanta uma hipótese bem mais radical. Que seria? E se o Eufrates do Gênesis não for o rio específico que a gente conhece hoje, mas uma referência a um conceito cosmológico muito mais antigo e grandioso? Ele sugere que poderia ser uma alusão ao Okeanos, o grande rio-oceano primordial dos gregos, que na cosmologia antiga circundava todo o disco da Terra. Uau! Nesse modelo, os 4 rios do Éden não nasceriam num ponto geográfico específico, mas seriam 4 braços desse sistema fluvial cósmico que irrigava o mundo inteiro. Uau! Isso muda tudo. Então a pista mais concreta que eles tinham se dissolve em um conceito mitológico. Isso basicamente invalida todas as teorias que tentavam forçar um encaixe geográfico ali no Oriente Médio. Exatamente. Explicaria por que nunca conseguiram encontrar uma fonte única para os 4 rios mencionados no Gênesis na geografia real da Mesopotâmia. Faz sentido. A conclusão do autor, então, é que o campo teológico chegou no mesmo lugar que os exploradores, a um impasse. Ele até cita um estudioso da época que descreve o problema da localização do Éden como não resolvido, senão insolúvel. A porta estava fechada. Ok. Então o palco está montado. Exploradores com seus navios, teólogos com seus textos, todos falharam. O autor passou metade do livro só demolindo o que veio antes. Preparando o terreno. E é aí,
nesse cenário de terra arrasada, que ele finalmente apresenta a própria carta na manga. E é um movimento muito calculado. Depois de nos convencer de que todas as avenidas tradicionais levam a lugar nenhum, ele se vira para outras áreas do conhecimento, que estavam em alta na época dele. Naturalistas, etnólogos, geólogos. E então ele solta a bomba, a grande tese do livro. Que é? A proposição é a seguinte, e ela é de cair o queixo. O berço da raça humana, o jardim do Éden das tradições primitivas, estava localizado no Polo Norte. No Polo Norte, em uma terra hoje submersa que foi destruída na época do dilúvio. Com todo respeito, mas no Polo Norte. Hoje em dia isso soa como ficção científica barata. Como alguém no século XIX, uma era de crescente rigor científico, chega a uma conclusão dessas sem ser imediatamente ridicularizado. É uma reação supernatural. Mas o que é fascinante na abordagem do Warren é que ele não apresenta isso como uma revelação mística. Ele apresenta como uma hipótese científica a ser testada. Uma hipótese científica. Isso. Ele argumenta que o modelo da Mesopotâmia falha em explicar os dados. Então, precisamos de um novo modelo. E para testar o modelo polar dele, ele convoca um exército de ciências. Geografia astronômica, geologia, climatologia pré-histórica, paleontologia, mitologia comparada. Então ele não está só especulando, ele está tentando construir um caso, usando as ferramentas científicas da época dele para sustentar uma ideia que parece, à primeira vista, absurda. Precisamente. Ele tenta ser metódico. Ele basicamente diz: esqueçam os mapas atuais e os dogmas teológicos. Vamos olhar o que a geologia diz sobre o clima antigo da Terra. Vamos olhar os fósseis de plantas tropicais encontrados no Ártico. Vamos comparar os mitos da criação de diversas culturas. Ele propõe uma abordagem multidisciplinar. Exato. Para um problema que estava travado há séculos. Ele quer provar que o Polo Norte, num passado remotíssimo, não era o deserto de gelo que a gente conhece, mas um lugar ameno e fértil. Entendi. Então, em resumo, esta primeira parte de Paraíso Perdido funciona como uma grande faxina intelectual. Warren metodicamente varre da mesa séculos de teorias, mostrando que tanto a exploração geográfica quanto a interpretação teológica levaram a um beco sem saída. Um beco sem saída, cheio de contradições e fantasias. É isso. E é esse vácuo, essa ausência de uma resposta satisfatória, que abre a porta para a hipótese radical dele. Ao descartar as respostas antigas, não por capricho, mas por apontar as falhas internas delas, ele nos prepara, como leitores, para considerar uma possibilidade que a gente nunca teria imaginado: olhar para o extremo norte do nosso planeta. Uma jogada e tanto. E na nossa próxima análise, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos mergulhar de cabeça nas evidências que o autor começa a apresentar, começando pela geografia astronômica e pela geologia. Sim, vamos ver se essa ideia de um paraíso polar se sustenta minimamente sob o escrutínio da ciência do século XIX, ou se é só uma fantasia bem elaborada. Exato. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se a localização do Éden foi um mistério tão persistente por tanto tempo, talvez não seja porque a resposta é complicada, mas porque a pergunta inicial estava errada. E se todos estivessem procurando no mapa do mundo de hoje por um lugar que existiu no mundo completamente diferente? Um mundo com outro eixo, outro clima, outra geografia. Uma geografia que a gente nem consegue imaginar direito. Seguimos na análise e vamos falar agora sobre a nova e surpreendente hipótese apresentada no material que recebemos. A ideia de que o berço da humanidade, o Jardim do Éden da tradição, estava localizado no Polo Norte. Quer dizer, depois de o autor passar capítulos inteiros desmontando todas as outras tentativas de localizar o Éden, né? Sim, na Babilônia, na Índia, em tudo que é lugar. Exato. Aí ele simplesmente vira a mesa. A proposta dele é que o paraíso original não era um vale ou um jardim, mas um continente inteiro hoje submerso lá na região ártica. E o ponto central que eu acho fascinante é que ele não trata isso como especulação mística. Não mesmo.
Ele acredita que é uma tese que pode ser comprovada ou pelo menos testada por várias áreas da ciência. E é aí que está a beleza da coisa, a estrutura do argumento dele. É uma construção muito ambiciosa. Ele não se baseia numa coisa só, né? De jeito nenhum. Pelo contrário, ele tenta construir um caso sólido usando pilares de várias disciplinas diferentes. A geografia astronômica, a geologia, a climatologia pré-histórica. E a paleontologia. Isso. E o mais importante, ele amarra tudo isso com as tradições e os mitos mais antigos da humanidade. É como se ele dissesse, olha, a ciência da minha época e os mitos dos nossos ancestrais estão contando a mesma história, e ninguém percebeu. E nossa missão aqui é justamente examinar cada um desses pilares. Exatamente. Ok, vamos analisar isso. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Como seria realmente viver nesse Éden no Polo Norte? A experiência do céu, do tempo, seria completamente alienígena para nós. Completamente. E o autor dedica um bom tempo a pintar essa imagem, porque ela é a fundação de todo o resto. Certo. Primeiro, o céu. Para alguém no Polo Norte geográfico, a estrela polar não estaria só no norte, ela estaria cravada bem no zênite, sabe? O ponto exato acima da cabeça. Diretamente acima. Exato. E todas as outras estrelas, elas não nasceriam no leste e se poriam no oeste. Em vez disso, elas traçariam círculos perfeitos horizontais ao redor de quem estivesse observando. Como um imenso carrossel cósmico. Perfeito. O céu inteiro seria um relógio perfeito e visível. O autor até sugere que esse observatório natural teria feito dos seus habitantes os primeiros astrônomos do mundo. Quase que por necessidade. É difícil até de visualizar. Toda a nossa poesia sobre nascer e pôr do sol, nossa forma de marcar o tempo, simplesmente não existiria. Mas isso me leva a uma questão óbvia. E a luz do dia? 6 meses de escuridão não soa muito paradisíaco? Parece mais um pesadelo, né? Exato. Essa é a objeção natural e ele antecipa isso de forma bem elegante. Ele argumenta que não seria uma transição abrupta, tipo um interruptor de luz e escuridão. Como seria então? O nascer do sol, por exemplo, não seria um evento de minutos. Seria um espetáculo de dias, talvez semanas. A luz começaria como um brilho sutil circulando todo o horizonte. Ah, entendi. Ganhando intensidade e cor aos poucos, numa espécie de alvorada eterna, até que finalmente a borda do disco solar aparecesse. E aí sim, os 6 meses de luz contínua. Isso, com o sol traçando um círculo baixo no céu. E depois um crepúsculo igualmente longo e espetacular. Não é um dia e uma noite como os nossos, mas um único e grandioso dia que dura um ano inteiro. Ok, aqui a coisa fica realmente interessante, porque essa imagem astronômica por si só já é curiosa, mas ele dá um passo além. Ele afirma que essa percepção única do tempo ficou gravada na memória da humanidade. E que sobreviveu nos mitos, é o que ele chama de o dia edênico. Exato. E esse é o primeiro grande ahá do autor. Ele argumenta que isso não é só uma história bonita, é um fóssil cultural. A prova para ele está em certas tradições que parecem descrever o fenômeno com uma precisão desconcertante. E qual o principal exemplo que ele usa? O principal vem da tradição persa, do Avestá, que fala sobre o Varadidima. Era um refúgio paradisíaco, sabe? Uma fortaleza para sobreviver a um inverno mortal. Certo. E a descrição desse lugar diz, e aqui é quase literal, que ali as estrelas, a lua e o sol são vistos nascer e se pôr apenas uma vez por ano, e um ano parece apenas um dia. Um ano parece apenas um dia. Nossa, isso é uma descrição que se encaixa perfeitamente na experiência polar. Esse foi o exemplo que o convenceu, ou ele tem outros casos tão diretos? Esse é o que ele considera o mais explícito, quase uma fotografia, mas ele enxerga ecos disso em outros lugares, para mostrar que não é só uma coincidência isolada. Onde mais? Ele menciona o ano-dia de Homero, que era a medida de tempo usada para descrever a vida dos deuses no Olimpo, um tempo mais longo, mais grandioso. E ele aponta tradições parecidas entre povos nórdicos, indo-arianos. Entendi. A ideia central dele é que a memória de um tempo cíclico, de longa duração, vivida nesse Éden polar, foi preservada nessas mitologias como a Era de Ouro ou a vida dos deuses.
Certo, a ideia de um céu polar e de um dia de um ano é alucinante, mas me parece que temos um problema geográfico óbvio. Não existe um continente lá hoje. Exato. A hipótese inteira depende de explicar o desaparecimento de uma massa de terra gigantesca. Como ele lida com isso? Ele lida com isso de forma cataclísmica. Ele recorre a um campo que ele chama de geologia fisiográfica. O que seria isso? Não é um termo muito comum hoje. Não é, mas na época se referia ao estudo de como as grandes feições da Terra, tipo continentes e oceanos, se formaram. E a teoria que ele apresenta é a do colapso da crosta terrestre. Colapso? Como assim? A ideia, baseada em algumas teorias do século XIX, é que conforme o núcleo de ferro do planeta esfria, ele encolhe. A crosta que está por cima perde o suporte e, de tempos em tempos, desaba. Nossa, em eventos de proporções inimagináveis. Exatamente. Então estamos falando de um evento de extinção em nível planetário. O chão literalmente desaparecendo. Isso soa muito como... As histórias do dilúvio universal. Precisamente. Presentes em tantas culturas. Ele conecta os dois pontos. O autor afirma, e aqui eu cito, que evidências crescentes nos compelem a acreditar que um desses eventos destrutivos ocorreu desde que a raça humana foi criada. E para ele, o continente ártico foi a vítima. Afundou. E segundo essa hipótese, as ilhas que a gente conhece hoje no Oceano Ártico, Nova Zembla, Spitsbergen, Svalbard, C. são, na verdade, os picos das montanhas desse continente primordial submerso, as únicas partes que ficaram acima da água. Um continente afundado, um cataclisma global, ok, mas mesmo que a Terra estivesse lá, ainda enfrentamos o problema do clima. Hoje o Ártico é um deserto de gelo. Certo. Como ele transforma isso no Jardim do Éden, um lugar de abundância? E aqui entra o segundo pilar científico dele, a climatologia pré-histórica. Ele afirma que, na época do surgimento do homem, o clima no Polo Ártico não era nada como o de hoje. Pelo contrário. Era bom? Era, nas palavras dele, o que as lendas mais poéticas do Éden poderiam exigir. E é importante notar, ele não tira isso do nada. Ele se baseia no que era, na sua época, a evidência científica aceita. Que evidência era essa? Geólogos e paleontólogos do século XIX encontraram fósseis de plantas subtropicais, magnólias, ciprestes, em lugares como a Groenlândia e Svalbard. Peraí, plantas de clima quente no Polo Norte? Exatamente. Isso indicava que, num passado geológico não tão distante, antes da última era do gelo, o clima nas regiões polares era extraordinariamente ameno, temperado. Isso é fascinante. Então ele está pegando uma descoberta científica real da sua época, a de um Ártico quente no passado, e usando como a base climática para o Éden dele. Exatamente. Ele une a geologia catastrófica para explicar o desaparecimento da Terra com a climatologia da época para explicar as condições paradisíacas. Com isso, ele tem o onde e o como. A tese já é gigantesca, mas ele não para por aí, não é? O argumento fica ainda mais ambicioso. Muito mais. Ele não está só dizendo que os humanos se originaram lá. Ele diz que esse continente polar foi a origem de toda a vida na Terra. Sim. Esse é talvez o passo mais audacioso do argumento. E ele o constrói com base na paleontologia. Como ele faz isso? Ele divide em duas frentes. Primeiro, a botânica paleontológica, e aqui, de novo, ele se apoia nos ombros de gigantes da ciência da sua época. Ele cita nomes? Cita Asa Gray, um dos botânicos americanos mais importantes de todos os tempos, e Oswald Heer, um naturalista suíço. Esses pesquisadores, estudando fósseis de plantas, chegaram a uma conclusão que chocou o mundo científico. Que foi? A de que a flora do nosso planeta parecia ter se originado no norte e migrado para o sul, empurrada pela glaciação da Idade do Gelo. Nas palavras do autor, a região polar foi o berço de todas as formas de vida floral. Peraí, então essa parte da teoria nem era originalmente dele. Ele estava, na verdade, utilizando o consenso científico de ponta da época para sustentar a hipótese.
Exatamente, e essa é a genialidade da retórica dele. Ele pega o que ele apresenta como um fato científico estabelecido e, a partir daí, dá o que ele considera ser o próximo passo lógico. Que é a partir dos animais. Isso. A zoologia paleontológica, o argumento é quase um silogismo. Se este continente ártico miocênico foi o berço de todas as plantas, e se a vida animal depende da vegetal... Então ele também deve ter sido o berço de todas as formas animais. Exato. A vida vegetal abundante teria necessariamente sustentado uma vida animal igualmente rica. E a conclusão dessa cadeia de raciocínio é a origem da própria humanidade. Se as plantas irradiaram do polo e os animais irradiaram do polo, então este é o lugar mais lógico e provável para procurar o berço da raça humana. É o passo final. O autor afirma que todas as tradições étnicas nos apontam para lá, sugerindo que as grandes migrações humanas seguiram esse mesmo padrão, partindo do norte para o sul para escapar do gelo. Vamos voltar um pouco para aquela ideia do céu? Porque o autor a retoma de uma forma muito poderosa no capítulo que ele chama de o zênite edênico. Ah, sim. E destaca que, para um habitante do polo, o zênite, aquele ponto direto acima da cabeça, não é só um ponto no céu. É o eixo de rotação de todo o cosmos. Isso deve ter um impacto psicológico e espiritual imenso. O impacto definidor, segundo ele. Ele argumenta que essa realidade astronômica se tornou o conceito unificador mais poderoso nas mitologias mundiais. Como assim? Aquele ponto fixo no céu, o polo celestial em torno do qual tudo gira, teria se tornado, na memória cultural coletiva da humanidade, o verdadeiro céu, a morada dos deuses, o ponto de estabilidade divina num universo em movimento. O centro imóvel de uma roda que gira. Perfeito. E essa memória, com o tempo e a migração, se transformou no conceito da montanha do mundo ou montanha dos deuses, certo? Exatamente. A memória de um ponto sagrado e fixo no céu evoluiu para o símbolo de um eixo físico que conecta a Terra ao céu, localizado no extremo norte, uma montanha cósmica. E ele encontra isso em várias culturas. Em muitas. E aqui ele desfia uma lista impressionante. Na mitologia da Acádia e da Babilônia, fala-se da morada dos deuses numa montanha no longínquo norte. Nas tradições da Índia, temos o Monte Meru, o eixo literal do universo. O Monte Meru. Conheça essa história. Os persas tinham a montanha sagrada Haraberezaite, que também era o pivô do céu. É uma convergência impressionante. A ideia de que todas essas culturas, separadas por milhares de quilômetros e séculos, chegaram à mesma imagem de um centro sagrado no norte. Ele argumenta que seria uma coincidência grande demais, impossível na visão dele. E a lista continua. Ele encontra a mesma ideia na mitologia egípcia, na grega com o Monte Olimpo e até nas tradições da China e do Japão. Todas apontando para o norte. Todas, de uma forma ou de outra, apontam para esse axis mundi, esse eixo do mundo no norte. Para ele, todas são lembranças, talvez distorcidas, da experiência real de viver sob o zênite polar, o verdadeiro centro do mundo. Então, vamos recapitular as camadas desse argumento. Começa com uma experiência astronômica única, um céu que gira e um dia que dura um ano. Certo. Isso acontece num continente que hoje está submerso, que afundou num cataclisma, mas que antes tinha um clima perfeito. Esse lugar não foi só o lar dos primeiros humanos, mas o berço de toda a vida na Terra. Isso. E, finalmente, a memória desse lugar sobrevive até hoje, codificada nos nossos mitos mais antigos sobre uma montanha sagrada no centro do mundo. É uma peça de arquitetura intelectual extraordinária. É uma grande síntese. É uma tentativa de tecer ciência, mitologia e história antiga numa única tapeçaria coerente. Ele pega fios de disciplinas completamente diferentes, sabe? Astronomia, geologia do século XIX, biologia, mitologia, e tenta mostrar que todos eles juntos apontam para uma única e inesperada localização para nossa origem. É audacioso, abrangente e, independentemente de se concordar ou não... É uma construção de ideias fascinante. E este é apenas o começo do caso que o autor apresenta.
Na próxima parte da nossa análise, vamos mergulhar em como essas ideias se manifestam em mitologias específicas ao redor do mundo, examinando o conceito da montanha do mundo com muito mais detalhes. Seguimos na análise e vamos falar agora sobre a parte do livro que o autor dedica a testar sua hipótese sobre a ótica da ciência. Depois de explorar as lendas, as tentativas frustradas de encontrar o Éden, ele dá uma virada bem radical, né? Exatamente. É uma mudança de foco total. Ele basicamente diz, ok, a tradição nos trouxe até aqui. Agora vamos ver se a ciência, a evidência empírica do meu tempo, confirma isso. A proposta é construir uma ponte mesmo, sabe? Entre o mito e a ciência. Uma ponte bem ambiciosa. Muito. E para isso ele usa o que tinha de mais avançado na época. Geografia astronômica, geologia, paleontologia. Certo. Então ele quer provar o Éden com a ciência do século XIX. Por onde ele começa a construir essa ponte? Qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar é o céu. Ele começa com a geografia astronômica. E a pergunta é bem simples, na verdade. Como seria o céu para quem vivesse exatamente no Polo Norte? E a resposta? A resposta é que seria um observatório natural. Assim, perfeito. Único no planeta. Único em que sentido? O céu não é o mesmo em todo lugar? Não mesmo. No Polo Norte, a estrela polar não estaria só ao norte. Ela estaria bem em cima da cabeça, no zênite. Ah, entendi. E isso muda tudo. As outras estrelas não iriam nascer e se pôr. Elas se moveriam em círculos horizontais perfeitos, como um carrossel cósmico, sabe? Girando devagar ao redor de quem está observando. Nossa, que imagem. Isso tira toda a ideia de caos. Seria tudo perfeitamente previsível, um relógio no céu. Exato. Um relógio perfeito. Menos por um detalhe. Os planetas. Os planetas, as estrelas errantes. Nesse cenário de ordem total, o movimento irregular deles seria gritante. Seria impossível não notar. Qualquer povo ali seria forçado a virar astrônomo para tentar entender aquela anomalia. Faz todo sentido. E a nossa noção de dia e noite? Como seria a vida sem o sol nascendo e se pondo todo dia? Como se mede o tempo? A experiência seria outra. Completamente. O autor descreve de uma forma quase poética. O nascer do sol polar não é um evento de minutos. É um espetáculo que leva semanas. Semanas. Começaria com um brilho no horizonte que circularia a pessoa e a cada volta esse brilho ficaria mais forte, passando de um branco perolado para uma luz rosada com franjas de púrpura e ouro. Que descrição! Daí o sol finalmente apareceria e, em vez de subir e descer, ele subiria em espiral, circulando o céu por 6 meses de luz contínua. E depois, claro, um pôr do sol igualmente longo. 6 meses de dia e 6 de noite. Com um ciclo desses, é fácil entender como poderiam surgir mitos sobre uma terra sagrada, um lugar onde o tempo funciona de outra forma. Sem dúvida. O cenário perfeito para uma era de ouro atemporal. Essa visão do céu é incrível. Mas assim, ela depende de ter terra firme para observar. E aí vem o grande problema para mim. O Polo Norte hoje é um oceano de gelo. Onde ficaria esse jardim? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E ele vai direto nela usando a geologia da época. O argumento é que o Polo Norte nem sempre foi um oceano. E defende que existia um continente ali. Um continente que hoje está submerso. E qual seria a prova disso? As ilhas que a gente conhece como Nova Zembla e Spitsbergen. Para ele, elas não seriam ilhas de verdade, mas sim os picos mais altos das montanhas de um continente que afundou. Peraí, um continente perdido no Polo Norte. É uma ideia fantástica, mas continentes não afundam assim do nada. Precisaria de um evento cataclísmico para isso. E ele tem uma explicação para isso também. Ele usa uma teoria geológica da época, a do colapso. Colapso. A ideia é que a Terra está esfriando desde que se formou. Com isso, o núcleo encolhe e a crosta, que é fina, uma hora não se sustentaria e, pum, colapsaria para se ajustar ao novo tamanho do núcleo. O reajuste planetário violento. Exato. Uma ruína imensa, nas palavras dele.
E o ponto central do argumento é que o último desses grandes colapsos teria acontecido depois que a humanidade surgiu. Nossa! Ele está basicamente dando um motor geológico para a história do dilúvio universal. É uma forma de amarrar a ciência da época com o mito. Exatamente. Mas mesmo com a terra firme, ainda tem o frio, né? O Ártico é gelado. Aí entra o terceiro pilar, a climatologia pré-histórica. A fonte afirma, com base em fósseis de plantas tropicais achados no Ártico, que na época do surgimento do homem, o clima no polo era perfeito, ameno. Um paraíso temperado, exatamente como as lendas descrevem. A ciência da época sugeria que os polos foram os primeiros lugares da Terra a esfriar o suficiente para ter vida. Ok, então o palco está montado. Um continente que não existe mais, com um clima de resort e um show de luzes no céu. Faltam os atores, o que a paleontologia dizia sobre a vida que existia ali. É aqui que o argumento dele ganha muita força, segundo a ciência da época, claro. Ele se apoia na paleontologia tanto botânica quanto zoológica. Certo. E ele cita o que seria um consenso científico crescente com nomes de peso, como Asa Gray e Sir Joseph Hooker. A conclusão deles era de que o Polo Norte foi o ponto de origem de toda a vida vegetal do planeta. Espera aí, não é que algumas plantas vieram de lá. A tese é que toda a flora da Terra começou no Polo Norte e depois se espalhou. Exatamente isso. Uma afirmação gigantesca, mas que tinha bastante respaldo científico na época. As plantas teriam nascido ali e colonizado o resto do mundo. E o mesmo princípio, segundo o livro, se aplicava aos animais. Que loucura! As evidências paleontológicas também apontavam para uma origem ártica das principais formas de vida animal. Entendi. Então, se a ciência da época dizia que todas as plantas e todos os animais surgiram no Polo Norte, a conclusão dele parece quase inevitável, né? Ele vai dizer que a gente também veio de lá. Exatamente. Esse é o passo final do raciocínio, o que ele chama de antropologia paleontológica. A ideia é que se a gente pudesse seguir o rastro de todas as migrações humanas de volta no tempo, todos os caminhos levariam ao Polo Norte. A esse jardim polar, a humanidade, assim como o resto da vida, teria nascido ali. O que faria alguém sair de um paraíso, se era tudo tão perfeito, porque migrar teria que ser algo muito drástico. O gatilho teria sido a mudança climática que deu início à era glacial. O gelo avançando do polo tornou o paraíso inabitável e empurrou toda a vida, plantas, animais e humanos para o sul. Faz sentido. E é aqui que ele apresenta a ideia mais polêmica dele, que bate de frente com as teorias de evolução que estavam crescendo na época. Que seria? Enquanto a visão geral era que as dificuldades da era glacial forçaram a evolução, que o ambiente hostil forjou o homem, ele propõe o exato oposto. O oposto? Como assim? Para ele, os humanos originais já eram perfeitos. Viviam num ambiente ideal, com grande vigor, inteligência, longevidade. A mudança climática não causou uma evolução, causou uma deterioração. Peraí, então a tese dele é que a gente regrediu. A história da humanidade seria uma história de perda e não de ganho. Precisamente. A mudança climática forçou a humanidade a migrar para lugares piores, a lutar por recursos. E isso diminuiu a força, o tempo de vida. A história humana, nesse modelo, não é uma ascensão da barbárie, é uma queda da perfeição. Uma longa decadência. É uma inversão completa da narrativa de progresso. Então, juntando tudo, a astronomia, a geologia, o clima, a origem da vida, qual é o quadro final que ele pinta para fechar essa parte científica? Ele sintetiza tudo numa conclusão que, para ele, era irrefutável. A cosmologia, a geografia, a geologia, a climatologia, a botânica, a zoologia, todas as ciências, quando interrogadas, apontavam para um único lugar no globo. O Polo Norte. O Polo Norte era o único lugar que reunia todas as condições para ser o Éden das tradições. E ele até diz que outros pesquisadores de outras áreas estavam chegando a conclusões parecidas sobre essa origem polar da vida. É uma argumentação impressionante. Não pela validade hoje, mas pela ambição, pela elegância com que ele constrói o caso usando o conhecimento da época. E depois de apresentar essa base toda, ele muda o foco de novo, né? Isso mesmo. Com essa hipótese agora na visão dele cientificamente confirmada, ele se sente pronto para o próximo passo.
Ele vai usar essa origem polar como uma chave mestra para reler as mitologias das grandes civilizações antigas. Buscando ecos dessa memória ancestral. Exato. Egípcios, babilônios, persas. A missão passa a ser encontrar vestígios dessa origem polar nas histórias mais sagradas deles. Perfeito. E é exatamente essa busca por memórias ancestrais nas mitologias antigas que vamos explorar a seguir. Seguimos na análise e vamos falar agora sobre a quarta parte do livro, intitulada A Hipótese Confirmada pela Tradição Étnica. A missão aqui, é um pouco diferente do que a gente fez até agora. A gente deixa de lado as evidências geológicas, os fósseis, o clima, e entra num campo bem mais, digamos, etéreo. Vamos investigar se essa ideia de um berço da humanidade lá no Polo Norte encontra algum eco nas mitologias, sabe? Nas tradições mais antigas dos povos ao redor do mundo. É uma viagem por lendas, cosmologias, textos sagrados. E olha, é importante a gente contextualizar por que essa abordagem é tão crucial para o argumento do livro. Se a hipótese de uma origem polar for verdadeira, seria de se esperar, que as memórias mais antigas da humanidade, mesmo que todas distorcidas pelo tempo, ainda tivessem fragmentos dessa verdade. Mitos não surgem do nada. Muitas vezes eles são a ciência e a história de povos antigos, só que codificadas em linguagem simbólica. O que a gente vai buscar aqui não é uma prova única definitiva, é um padrão global. Temas que se repetem em culturas que supostamente nunca tiveram contato. Se a gente achar esse padrão, aí a coincidência começa a ficar estatisticamente improvável. Entendi. Então a lógica é, se um evento tão marcante aconteceu, alguém deve ter contado a história. E se muitos povos contam a mesma história, só que com nomes diferentes, talvez eles estejam falando da mesma coisa. Ok, vamos lá então. O livro começa com um peso pesado da mitologia, a tradição hindu. A cosmologia deles é imensa, mas parece que tudo gira em torno de uma figura central, o Monte Meru. Exatamente. O Monte Meru é descrito como a morada dos deuses, o centro do universo, uma coluna que une o céu e a terra, mas o fascinante aqui é que o Meru não é uma montanha como a gente pensa, tipo o Himalaia. As descrições nos textos antigos, como no Surya Siddhanta, que é um tratado de astronomia, são surpreendentemente técnicas. O texto diz, por exemplo, que o Meru atravessa o meio do globo terrestre, projetando-se de ambos os lados. Peraí, isso não é descrição de uma montanha. Isso é a descrição de um eixo. O eixo de rotação da Terra. Eles estão misturando geografia com astronomia de uma forma muito, muito explícita. Precisamente. Meru é o axis mundi, o eixo do mundo. E toda a geografia mítica se organiza ao redor dele. O paraíso primordial, a terra da primeira humanidade, a versão hindu do Éden, era a região de Lavrita. E onde ficava Lavrita? Os textos dizem claramente, na base do Monte Meru. Se Meru é o eixo polar, Lavrita só pode ser a região circumpolar, o Polo Norte. A geografia mítica aponta para lá sem deixar dúvida. O que me deixa curioso é, se a descrição é tão clara assim, por que essa ideia não é mais comum? O autor do livro comenta sobre isso, Sobre outros estudiosos que chegam perto dessa conclusão, mas recuam. Sim, e esse é um ponto crítico que ele levanta. Ele cita o trabalho de orientalistas famosos, como o François Lenormand. Ele mostra como esses estudiosos citam essas mesmas passagens, reconhecem as descrições que apontam para uma localização polar, e aí na hora de concluir eles desviam. Sugerem que o berço da humanidade deve ser em algum lugar na Ásia Central, talvez no Planalto do Pamir. Eles apresentam a evidência, mas parecem hesitar diante da conclusão lógica. Talvez por ser radical demais para os paradigmas da época, entende? É como mostrar a arma do crime e depois dizer que a causa da morte foi natural. Certo. A imagem do Monte Meru como eixo do mundo é muito forte. Mas será que isso é algo isolado da tradição indo-ariana? Ou essa ideia de um centro sagrado no norte aparece em outros lugares? Por exemplo, nos vizinhos e muitas vezes rivais culturais dos indianos,
Os antigos persas. A pergunta é ótima, porque é exatamente o próximo passo do livro. A tradição iraniana antiga, do zoroastrismo, fala de um paraíso primordial, a terra de Irã-Vej, o berço do seu povo. E para localizar esse paraíso, eles nos dão uma das imagens mais fantásticas de toda a mitologia, a ponte Shinvat, ou Ponte das Almas. Ponte das almas. Soa como algo que as almas dos mortos atravessam, né? E é isso mesmo. Mas a geografia dela é o que nos interessa. Ela não é uma ponte horizontal sobre um rio, por exemplo. A jornada da alma numa direção é descrita como para cima e na direção oposta para baixo. É uma ponte vertical, ou pelo menos com uma inclinação bem acentuada. E os textos são explícitos sobre onde ela se conecta. A ponta de cima, o destino final, está no céu de Ahura Mazda, a divindade suprema, que as fontes localizam, sem dúvida nenhuma, no polo norte celestial, ao redor da estrela polar. Ok. Então, o topo da ponte está fixado no ponto mais ao norte do céu. E a base? Onde ela se apoia na Terra? A base terrestre repousa no pico Daitik, a montanha cósmica que fica no centro de Iron-Ver, o paraíso terrestre. A lógica aqui é quase matemática, viu? Se você tem uma ponte que liga o paraíso na Terra ao ponto mais ao norte do céu, essa ponte funciona como uma espécie de GPS mitológico. O paraíso terrestre só pode estar diretamente abaixo do paraíso celestial, ou seja, no polo norte terrestre. É uma dedução geométrica a partir da mitologia. A ponte é um conector direto entre o berço da humanidade e o zênite polar. Realmente não tem muita margem para outra interpretação sem distorcer completamente a imagem. Nenhuma. E isso reforça o padrão. Temos o eixo na Índia e a ponte na Pérsia, e as duas apontando para o mesmíssimo lugar. Entendi o caso da Pérsia. Mas ainda estamos falando de culturas indo-europeias, que compartilham raízes, né? Linguísticas e talvez mitológicas. O padrão se sustenta quando a gente vai para um universo cultural completamente diferente, como o dos povos semitas da Mesopotâmia. Os acadianos, os babilônios. Eles também olhavam para o norte com essa reverência? Sim, e de uma forma que teve um impacto cultural gigantesco. Na mitologia acadiana, o lar dos deuses, o Olimpo deles, era a montanha do mundo, ou Karsak-Kurra. E a localização dessa montanha era sem qualquer ambiguidade no extremo norte. Era lá que os deuses se reuniam, tomavam suas decisões, governavam o universo. E essa ideia era forte o suficiente para influenciar outras culturas. Tão forte que ela aparece num dos textos mais lidos do mundo, a Bíblia. O profeta Isaías, querendo descrever a arrogância suprema do rei da Babilônia, o retrata dizendo em seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos lados do norte. Peraí, então a Bíblia está usando um conceito cosmológico babilônico para criticar um rei da Babilônia. É quase como usar a mitologia deles contra eles. Isso dá uma profundidade incrível para essa passagem. Não é só uma direção geográfica norte, é um local de poder divino. Exatamente. Aspirar aos lados do norte não era ir para o frio, era aspirar a se igualar aos deuses, a tomar o lugar deles na Assembleia Divina. Isso mostra que o conceito não era uma nota de rodapé mitológica, mas um pilar da cosmologia mesopotâmica. A sede do poder cósmico estava no norte. Certo. Até agora, todas as culturas que a gente mencionou estão, de certa forma, no norte do mundo conhecido da época. Mas e o Egito? Uma civilização do deserto, africana, totalmente voltada para o rio Nilo que corre de sul para norte. A lógica deles não deveria ser diferente? Talvez até invertida? Seria uma suposição bem lógica, mas, surpreendentemente, não é o que a gente encontra. A cosmologia egípcia também concebia a Terra como uma esfera ou algo parecido, com o céu sendo sustentado por uma grande montanha localizada no extremo norte. Isso se alinha perfeitamente com o modelo polar que vimos na Índia, com o Sumero sendo o polo norte e o Cumero o sul. Os egípcios tinham uma visão de mundo polar. E tem algum detalhe cultural, algo do dia a dia ou dos rituais que reforce essa ideia? Algo que mostre que essa não era só uma ideia abstrata para os sacerdotes? Tem.
E é um detalhe comovente e muito revelador, encontrado repetidamente no Livro dos Mortos. Uma das preces mais comuns pela alma do falecido era: dê o sopro doce do vento norte ao Osíris fulano de tal. Num país quente como o Egito, o vento norte trazia alívio, frescor. Mas aqui ele é elevado a um princípio metafísico. O vento norte era o sopro da vida, o hálito divino que trazia o renascimento. A fonte da vida, da ressurreição, vinha do norte sagrado. Ok, mas agora o livro entra num território, digamos, polêmico. Atlântida. A maioria das pessoas, quando ouve esse nome, pensa imediatamente na história de Platão, né? Uma ilha que afundou no meio do Oceano Atlântico. Parece um desvio total do assunto do Polo Norte. Como é possível conectar uma coisa com a outra? Parece um desvio, eu concordo, mas o autor argumenta que a nossa visão popular de Atlântida é baseada numa leitura tardia e talvez literal demais de Platão. Se a gente olhar para as tradições gregas mais antigas, nas quais a lenda se insere, as peças se encaixam de outra forma. A conexão é feita em 3 passos. Primeiro, quem era o rei de Atlântida? Atlas. E quem era Atlas na cosmologia grega arcaica antes de o moverem para o noroeste da África? Ele era o pilar que sustentava os céus no seu eixo, no Polo Norte. O reino de Atlas deveria estar onde Atlas estava. Certo, o reino do pilar do mundo estaria na base do pilar do mundo. Faz sentido. Qual o segundo passo? O segundo passo são os habitantes. Algumas fontes antigas identificam os atlantes com um povo mítico chamado Hiperbóreos. E o nome hiperbóreo é autoexplicativo, significa, literalmente, aqueles que vivem além de Bóreas, o vento norte. Eles são, por definição, um povo do extremo norte, um povo que vivia numa terra de sol perpétuo, um paraíso. O nome já entrega a localização, então. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é a associação com a Idade de Ouro. O governante dessa era mítica de paz e abundância era Cronos, o pai de Zeus. E os poetas e filósofos gregos, como Píndaro e Plutarco, consistentemente localizavam o reino de Cronos, a sua morada depois de ser destronado, no extremo norte, perto do polo. Então, o que a gente tem é uma convergência. A terra de Atlas, o pilar do polo, a terra dos Hiperbóreos, o povo além do vento norte, e a terra da Idade de Ouro de Cronos, todas apontando para o mesmo lugar. Exatamente. O argumento do livro é que não se trata de 3 lugares diferentes, mas de 3 nomes diferentes para a mesma localização arquetípica. Um paraíso primordial, uma era de ouro perdida, localizada no Polo Norte. A Atlântida original, na visão dessas tradições, não seria uma ilha no Atlântico, mas a própria calota polar. E para não parecer que isso é um fenômeno só ocidental ou do Oriente Médio, o livro dá uma passada rápida pelo Extremo Oriente. O padrão se repete lá também, em culturas tão distantes como a chinesa e a japonesa. Sim, e de forma notavelmente similar. Na cosmogonia shintoísta japonesa, o mundo começa com um pilar celeste que unia o céu e a terra. Em torno dele, as ilhas do Japão foram criadas. De novo, a imagem do Axis Mundi. Na tradição taoísta chinesa, o paraíso, o jardim dos deuses, é localizado no cume da montanha polar Qianlun. E o que existe no centro desse jardim, no topo da montanha? Uma árvore do mundo, cujos frutos dão a imortalidade. Pilar, montanha, árvore. A forma muda, mas a função e a localização são as mesmas. Um eixo vertical no extremo norte. É a persistência desse arquétipo que é a peça central da evidência. Não importa se chamam de Meru, Karsak-Kurha, Pico Daitik ou Qianlun. O que importa é que dezenas de culturas, muitas sem contato histórico aparente, descrevem o seu paraíso primordial e a morada dos seus deuses da mesmíssima forma. Uma montanha, pilar ou árvore que serve de eixo para o mundo, localizada no extremo norte. Resumindo a jornada que fizemos então, a análise das tradições de
Hindus, persas, babilônios, egípcios, gregos e até dos povos do Extremo Oriente revelam um tema recorrente, quase obsessivo: a crença em um ponto de origem sagrado, um eixo do mundo no extremo norte, que serviu como lar dos deuses e berço da humanidade. Cada cultura contou a história com seus próprios personagens, seus símbolos, mas a geografia mítica por baixo, o mapa cósmico, permaneceu incrivelmente consistente. E é essa consistência que nos leva à reflexão final desta parte da análise. O fascinante não é só que cada mito, individualmente, aponta para o norte. É que quando a gente coloca eles lado a lado, eles formam um coro de testemunhos. E isso nos obriga a fazer uma pergunta fundamental, quase vertiginosa: o que é mais provável? Que dezenas de culturas espalhadas pelo globo e separadas por milênios tenham, por pura coincidência, inventado independentemente o mesmo mito complexo de uma origem polar? Ou que todas elas, de alguma forma, tenham herdado a memória fragmentada e distorcida de um evento real, de uma localização geográfica real? Na próxima parte de nossa análise, vamos examinar as implicações desses achados para o nosso entendimento da história humana e da ciência. Seguimos na análise e vamos falar agora sobre a quinta parte do livro, intitulada Outras Verificações da Hipótese Baseadas no Estudo das Peculiaridades de um Paraíso Polar. E aqui a estratégia do autor muda um pouco, né? Ele age quase como um detetive ou talvez um promotor construindo um caso, juntando pistas de mundos, assim, completamente diferentes. Exatamente. Astronomia, mitologia, paleontologia. A tese central é ousada. Se o paraíso original, o berço da humanidade, foi no Polo Norte, então as memórias desse lugar deveriam conter detalhes geográficos e astronômicos únicos, esquisitos até, que não fariam sentido em nenhum outro lugar do planeta. Exato. O argumento não é só encontrar semelhanças, mas encontrar anomalias consistentes. O autor está, na verdade, à caça de peculiaridades que só se explicam por uma experiência polar. É como encontrar um pinguim numa pintura renascentista. Isso. É tão fora de lugar que exige uma explicação extraordinária. A proposta dele é mostrar que mitos de culturas que, a princípio, nunca se comunicaram, dos gregos aos persas, dos nórdicos aos hindus, todos contêm essas mesmas anomalias inexplicáveis, que funcionam como uma espécie de assinatura geográfica de uma origem polar comum. Ele vai nos guiar por essas evidências, começando pelo que estaria acima da cabeça desses primeiros humanos: o céu. Para mim, a ideia mais alucinante é simplesmente essa, a de olhar para cima. O autor sugere que a primeira memória da humanidade é de um céu que não se parece em nada com o nosso. Ele basicamente nos diz para esquecer o nascer e o pôr do sol como a gente conhece. É uma experiência radicalmente diferente. Como seria essa experiência visual? O autor a divide em 2 pontos-chave. O primeiro é o que ele chama de a mudança no movimento aparente dos céus. Tenta imaginar você estar exatamente no polo norte geográfico. Ok. A estrela polar não estaria apenas no norte. Ela estaria diretamente acima da sua cabeça, no ponto mais alto do céu, o zênite. Bem no topo. E todo o resto do céu, todas as constelações, girariam ao seu redor em círculos perfeitamente horizontais, como um carrossel cósmico. Nenhuma estrela nasceria ou se poria no horizonte. Elas apenas deslizariam em círculos paralelos ao chão. É uma imagem poderosa. Um universo perfeitamente ordenado, girando em torno de um ponto fixo, divino, bem acima de você. E o autor argumenta que a gente encontra ecos disso nas tradições antigas. Sim, ele mergulha fundo nisso. Ele cita fontes gregas como o filósofo Anaxágoras e também tradições caldeias e egípcias que falam de um tempo primordial em que o eixo do mundo era vertical e o polo celestial estava no zênite. E depois algo aconteceu. Isso, um deslocamento, uma inclinação, e a interpretação dele para isso é genial. Não se trata de uma mudança astronômica real, mas sim da memória da migração humana. Ah, entendi. Quando esses povos se afastaram do polo, depois de uma grande catástrofe como o dilúvio, a perspectiva deles mudou.
O céu, do ponto de vista deles, inclinou-se. A estrela polar desceu do zênite em direção ao horizonte. Nossa, aqui é onde fica realmente interessante. Então, a lembrança de um céu que caiu ou que se inclinou, presente em tantos mitos de catástrofe, não seria uma metáfora para o caos, Não. mas sim uma descrição literal da experiência de deixar o topo do mundo. Essa é a conexão que ele propõe. A memória mítica seria, na verdade, um registro geográfico. Incrível! Isso nos leva direto ao segundo ponto, que é ainda mais estranho. O dia edênico. Certo. No polo, o ciclo de luz e escuridão que rege as nossas vidas não existe. O que existe é um dia de aproximadamente 6 meses de luz solar contínua, seguido por uma noite de 6 meses de escuridão. Um ano inteiro seria, na prática, um único e gigantesco ciclo de dia e noite. Exatamente. Isso parece algo tão alienígena que seria difícil até de inventar. Mas essa ideia de um ano-dia não poderia ser só uma coincidência poética. Quão fortes são essas conexões entre culturas que supostamente nunca se falaram, como os nórdicos e os navajos? A força do argumento do autor está justamente na improbabilidade da coincidência. Ele apresenta uma citação dos textos sagrados persas, o Avesta, que é, assim, incrivelmente específica. Qual é a citação? Ao descrever o Vara, uma espécie de paraíso ou refúgio criado pelo herói Ima, o texto diz: lá as estrelas, a lua e o sol são vistos nascer e se pôr apenas uma vez por ano, e um ano parece apenas um dia. Uau! É uma descrição que soa absurda para qualquer lugar do mundo, exceto o polo. Essa citação é um pilar para o argumento dele, mas é uma única fonte. Ele consegue mostrar que essa não é uma ideia isolada, mas um padrão que se repete. Sim, e esse é o ponto crucial. Ele demonstra que isso não é um caso isolado. Ele encontra o mesmo conceito nos Vedas arianos, na poesia de Homero, que fala de uma terra onde os caminhos do dia e da noite são próximos. E até em lendas do povo navajo, na América do Norte. O argumento não é que essas culturas conversaram entre si, mas que todas elas herdaram essa memória de um ancestral comum. Para o autor, a persistência dessa ideia tão bizarra e contraintuitiva em tradições tão dispersas é uma das evidências mais fortes. Ok, então o céu é a primeira grande anomalia, uma evidência astronômica. Mas o autor não para por aí. Ele desce do céu para a Terra, e o argumento dele é que a própria geografia mítica da humanidade é uma lembrança do polo. Ele fala muito sobre o polo ser o centro do mundo. Vamos desdobrar essa ideia. Essa é a próxima camada do caso dele e é fascinante como ele conecta os pontos. Ele argumenta que essa experiência de ter um ponto fixo no céu, o zênite, com a estrela polar, Sim, criou a ideia de um eixo do mundo, um centro cósmico. A partir daí, ele une 3 conceitos mitológicos universais: a montanha sagrada, o umbigo do mundo e a árvore do mundo. Vamos por partes. A montanha sagrada. a montanha sagrada, ou a montanha dos deuses, seria a manifestação terrestre desse eixo celestial. Como o polo é o ponto mais alto do norte do globo, essa montanha mítica estaria localizada lá. E ele dá exemplos. Vários. O Monte Meru, na tradição hindu, o Haraberezait, na mitologia persa, e até a passagem bíblica do livro de Isaías, que fala do Monte da Congregação, nos confins do norte, como sendo o lugar da morada divina. Todas essas montanhas míticas são descritas como o centro do mundo, o ponto de encontro entre céu e terra. Sabe, eu sempre achei o mito da árvore do mundo, a Yggdrasil nórdica, algo puramente simbólico. Uma metáfora da conexão entre os reinos. Pois é, a ideia de que ela possa ser a memória de um eixo geográfico real, visível no céu, muda completamente a minha leitura. Isso funciona para outras culturas também? Funciona de forma impressionante. A Yggdrasil nórdica, a Irminsul dos antigos germanos, a árvore Tong chinesa, todas são descritas da mesma forma. Um pilar colossal no centro do cosmos, com raízes no submundo e galhos que sustentam os céus. Entendi. Para o autor,
A montanha, o pilar e a árvore são apenas símbolos diferentes para a mesma realidade geográfica e astronômica vivenciada no polo. E isso nos leva ao conceito do umbigo do mundo. O onfalos grego. Exatamente. Lugares como Delfos, na Grécia, que se autoproclamavam o centro do mundo, seriam, na visão do autor, apenas réplicas simbólicas, tentativas posteriores de recriar esse centro original e perdido. Então a lógica é que a experiência de viver nesse lugar geograficamente único, com o eixo celestial visível, foi tão poderosa que se tornou o arquétipo central de todas as cosmologias posteriores. Isso. E a partir desse centro, a geografia mítica se expande, certo? Isso me leva a outro quebra-cabeça que nunca fez sentido nos mapas do mundo antigo. Os 4 rios do paraíso. Exatamente. O mito presente na Bíblia e em muitas outras tradições fala de 4 grandes rios que nascem de uma única fonte no Jardim do Éden. Geograficamente, isso é um pesadelo. Impossível. É praticamente impossível encontrar um lugar na Terra onde 4 grandes rios nascem no mesmo ponto e fluam em direções cardeais. A solução do autor para esse enigma é que o rio original não era terrestre. Não. Era celestial. Um rio celestial, como assim? A ideia é que, no topo da montanha polar, o rio primordial era a própria umidade do céu, talvez a Via Láctea, que descia simbolicamente sobre o cume. Ah! Ali nessa terra sagrada e central, essa água celestial se manifestava como uma fonte terrestre que então se dividia e fluía para as 4 direções do mundo. Nossa, faz sentido. Ele usa como principal exemplo a tradição hindu, onde o sagrado rio Ganges não nasce na terra, mas desce dos céus sobre o cume do Monte Meru antes de se dividir e se espalhar pelo mundo. Mais uma vez, uma peculiaridade mítica que se encaixa perfeitamente na geografia polar que ele propõe. Exato. Mas espere, tudo isso soa muito idílico. Uma montanha sagrada, rios celestiais, um céu perfeito. Mas e a vida real? Como alguém sobrevive no Polo Norte? Hoje é um deserto de gelo. O autor aborda essa contradição aparente? Ele não só aborda, como usa essa questão para apresentar sua próxima linha de evidências, mergulhando na ciência do século XIX. No capítulo A Exuberância da Vida, ele confronta diretamente as lendas de uma idade de ouro. Certo. Um tempo de abundância fantástica, com natureza pródiga e seres de força e longevidade sobre-humanas, com o que a paleontologia da época dele estava descobrindo. E o que a ciência da época dizia sobre o Ártico pré-histórico? O que é fascinante aqui é que ele se apoia na vanguarda da paleontologia da sua época, que estava revelando algo chocante. A região ártica nem sempre foi gelada. Não. Durante o período que eles chamavam de Mioceno, o clima no extremo norte era temperado, talvez até subtropical. E as evidências fósseis mostravam uma flora e fauna absolutamente exuberantes. E ele não fala de forma genérica, ele dá exemplos concretos. Que tipo de exemplos? E menciona especificamente o descobrimento de fósseis de sequoias. As árvores gigantes. Isso. As árvores gigantes da Califórnia, em locais como a Groenlândia e a ilha de Spitsbergen, muito dentro do Círculo Polar Ártico. Para ele, essa era a prova literal da árvore da vida das lendas. Da mesma forma, fósseis de animais enormes, como tartarugas colossais e mamíferos gigantescos, foram encontrados na mesma região, o que para ele corroborava perfeitamente as descrições míticas de um mundo de proporções épicas. Então o Jardim do Éden era basicamente um parque jurássico no Polo Norte, segundo o autor? É uma imagem tanto. E ele leva essa lógica até a humanidade. A ideia de gigantes e heróis super-humanos. Sim, ele leva. Isso levanta uma questão importante, claro. Ele argumenta que, num ambiente tão ideal, com clima perfeito e recursos abundantes, seria lógico que os primeiros humanos também fossem biologicamente superiores. Mais altos, mais fortes. Mais fortes, mais longevos. Ele não tinha muitas evidências humanas diretas, mas ele cita achados da época dele, como o esqueleto do homem de Neandertal, que na época era interpretado como pertencente a uma raça humana extremamente robusta e musculosa. Uma pista científica que apontava na mesma direção dos mitos. Exatamente.
Então, quando a gente junta todas as peças que ele apresentou nesta parte do livro, o céu estranho, a geografia impossível que só faz sentido no polo, a vida gigante confirmada por fósseis, o que emerge não é só uma teoria maluca, é um caso construído de forma metódica. Exato. O que é realmente disruptivo aqui é que o autor está nos pedindo para tratar a mitologia não como fantasia, mas como um relatório climático e geográfico distorcido pelo tempo. Nossa. Ele está usando lendas como se fossem fósseis de uma experiência humana real. Cada peculiaridade, o dia de um ano, a estrela no zênite, a montanha central, os 4 rios, a vida exuberante é uma peça de evidência. Isoladamente, poderiam ser descartadas, mas juntas, argumenta ele, elas pintam um retrato consistente de um único lugar na Terra. Um lugar que não corresponde a mais nada senão a um continente temperado e habitável no Polo Norte antes de uma catástrofe climática global. Isso. Então, o que tudo isso significa? Nesta análise, vimos o autor tecer um argumento complexo, camada por camada, para defender que as estranhezas do paraíso lendário são, na verdade, as características literais de uma vida no Polo Norte. Ele não está só interpretando mitos, ele está usando-os como dados. O ponto crucial desta seção do livro é a busca por um padrão de anomalias. A tese é que, se tantas culturas desconectadas descrevem seu paraíso perdido com os mesmos traços únicos e bizarros, a explicação mais lógica não é a invenção independente e aleatória, mas sim uma memória compartilhada. Profundamente enraizada. E o único local que se encaixa em todas essas descrições peculiares, segundo o autor, é o Polo. Ele transforma a mitologia mundial no mapa para um lar ancestral esquecido. É uma ideia que, no mínimo, nos força a olhar para os mitos antigos de uma maneira completamente nova. Não como histórias para dormir, mas como possíveis ecos de uma história real e perdida. Na sequência, vamos analisar a parte final do livro, onde o autor discute o que ele considera serem as profundas implicações e o significado desses resultados para o nosso entendimento da ciência, da literatura e da própria história humana. Nessa última parte, vamos falar sobre o significado de todos esses resultados. Sim. Depois de explorar as evidências da geografia, geologia, mitologia, climatologia, tudo que o autor apresentou, para localizar o Éden no Polo Norte, a grande questão que fica é: e daí? E daí, né? Qual o impacto real? Exato. Qual o impacto real dessa teoria em outras áreas? Vamos desempacotar as implicações para a biologia, para a forma como a gente lê a literatura antiga e, talvez o mais chocante, para a própria origem da civilização. Da religião. Exatamente. É aqui que a teoria deixa de ser só uma curiosidade geográfica, sabe? E se torna uma lente. Uma lente para reexaminar a história da vida, do pensamento. Uma mudança de paradigma, então. É isso. O argumento central da fonte é que mover o berço da humanidade para o Ártico não é só trocar um ponto no mapa. É uma mudança que ecoa e desafia suposições que sustentam na área ciências. Certo. Então vamos começar por essa primeira peça. A biologia. A fonte sugere que a ideia de vida se originando nos polos não é tão radical quanto parece, que a paleontologia da época já apontava para isso. Sim. Mas, sinceramente, isso soa muito contraintuitivo. Hoje a gente pensa no Ártico como um deserto de gelo. Como poderia ser o berço da vida? Pois é, essa é a nossa percepção moderna, né? Baseada no clima de agora. A teoria, claro, se baseia num mundo pré-cataclísmico, com um clima radicalmente diferente. Ok. Mas o ponto fascinante é que, mesmo sem essa premissa, a fonte mostra que a paleontologia do século XIX estava chegando numa conclusão parecida. A generalização mais aceita na época era que todas as formas de vida, vegetal e animal, irradiavam de um centro único. E esse centro era? Localizado na região polar norte. Então a ciência estaria, sem saber, confirmando o que mitos ancestrais diziam há milênios. Exatamente essa é a provocação. A fonte cita exemplos diretos. Tipo quais? Como o mito iraniano da árvore de todas as sementes. Uma árvore mítica de onde teriam vindo, e eu cito, os germes de todas as espécies de plantas. Nossa. Ou as tradições hindus que também descrevem uma origem polar para a vida terrestre. O argumento é que isso não é só historinha, sabe?
É talvez um tipo de registro biológico preservado em linguagem mítica. Mas isso levanta uma questão. É fácil olhar para trás e encontrar mitos que parecem se encaixarem numa teoria. Não seria um caso de viés de confirmação? De pegar só as histórias que servem para o argumento e ignorar as outras? É uma crítica super válida, e o autor parece ciente dela. A defesa não é que todos os mitos apontam para isso, mas que as tradições mais antigas, as mais universais, contêm esse núcleo em comum. Entendi. A proposta é que, em vez de a arqueologia e a mitologia simplesmente pegarem carona na biologia, elas estariam oferecendo uma correção de curso. A fonte critica o que chama de estreiteza de alguns biólogos que descartam o pensamento antigo como fantasia. Dizendo que a ciência poderia ter sido mais rápida. Isso, que a ciência moderna poderia ter chegado a essas conclusões mais rápido se levasse esses registros a sério. Entendi. Então a ideia é que o Ártico, naquele tempo, não era só habitável, mas oferecia as condições ideais para o surgimento da vida, mais do que qualquer outro lugar no planeta. Precisamente, e isso transforma completamente o significado da exploração polar. Deixa de ser só uma corrida para chegar num ponto no mapa. Exato, deixa de ser sobre gelo e magnetismo. A fonte até cita o oceanógrafo Maury, que chamava o círculo polar ártico de um círculo de mistérios, onde os ventos e as marés nascem. E essa hipótese adiciona uma camada ainda mais profunda. Uma camada muito mais profunda. A busca pelos mistérios da origem da própria vida. Se essa ideia de um conhecimento antigo já é usada na biologia, o autor argumenta que ela explode a forma como a gente interpreta os pilares da nossa literatura. É aqui que a teoria se volta para os gregos, para Homero, certo? Sim. E aqui o argumento fica ainda mais radical. A fonte postula que nós lemos clássicos como a Odisseia e a Ilíada de forma fundamentalmente errada. Errada como? Nós projetamos nos antigos uma visão de mundo que a gente acha que eles tinham. Aquela ideia de uma terra plana, em formato de disco, com o céu sendo uma tigela em cima. Que é o que a maioria de nós aprendeu na escola, né? Que os antigos acreditavam nisso. Exato. Mas a teoria argumenta que isso é uma caricatura. Que o conhecimento original era muito mais avançado e que a cosmologia homérica só parece primitiva porque nós a decodificamos com a chave errada. E a chave certa seria? A de que a visão de mundo original era de uma terra esférica. Uma terra esférica, isso muda tudo. Então, vamos ver isso na prática. Como essa mudança de premissa, de terra plana para esfera, reinterpreta, por exemplo, o Monte Olimpo? Ok, vamos lá. No modelo esférico, o Olimpo, a morada dos deuses, deixa de ser uma montanha física lá na Grécia Certo. e passa a ser o céu do Polo Norte. O zênite, o ponto mais alto do mundo, o topo do eixo do mundo. Faz muito mais sentido como uma morada celestial, né? Faz todo sentido. E o oposto disso? O Hades, o submundo. Logicamente, estaria no ponto oposto da esfera, o Polo Sul. O submundo no fundo do mundo. O que explica por que é um lugar de escuridão e gelo nos mitos. Exatamente. E por que a jornada até lá é tão longa e tão árdua? Certo, isso é bem coerente. Mas e os famosos pilares de Atlas, que supostamente seguravam o céu? Como eles se encaixam num globo? Ah, essa parte é genial. Eles deixam de ser montanhas literais no Estreito de Gibraltar e se tornam uma metáfora. Uma metáfora para quê? Para o próprio eixo da Terra. O eixo que sustenta a rotação dos céus. Atlas não é um titã segurando um peso nas costas. Ele é o eixo do mundo, o pivô do cosmos. Nossa! E o rio Oceano? Aquele que nos mapas de terra plana sempre aparece como um rio circulando à borda do disco? Em um globo, ele se transforma numa descrição perfeitamente racional das grandes correntes oceânicas. Ah, claro. Não é um rio que circunda o nada, mas o sistema circulatório do planeta. De repente, uma imagem que parecia puramente mitológica se torna uma observação geográfica precisa. Então, o argumento não é só que Homero sabia que a Terra era redonda. É que a epopeia dele toda é, na verdade, um mapa geográfico e cosmológico. E nós, com a nossa visão moderna... Temos lido isso como um conto de fadas infantil. Exato. Essa é a essência. A fonte chama isso de método exegético.
Ou seja, lê os textos antigos partindo da premissa de que eles possuíam esse conhecimento esférico e polar. E fazendo isso, as coisas começam a fazer sentido. Um sentido científico impressionante. Passagens que antes pareciam confusas ou só poéticas ganham uma coerência incrível. É uma tentativa de restaurar o que o autor acredita ser o conhecimento perdido da humanidade antediluviana. A ironia, então. A ironia, segundo a fonte, é que a nossa interpretação primitiva dos antigos talvez seja só um reflexo da nossa própria ignorância sobre o passado deles. E é aqui que as implicações se tornam, bem, vertiginosas. Porque se os antigos tinham esse conhecimento todo, isso destrói o nosso modelo padrão de história humana, a narrativa da ascensão lenta da selvageria para a civilização. Destrói completamente. A fonte ataca diretamente o que chama de filosofia da selvageria primitiva universal. A imagem que a gente tem do homem das cavernas, bruto, grunhindo, evoluindo devagarinho. Sim. Essa teoria vira isso de cabeça para baixo. Em vez de uma evolução a partir de um estado quase animal, ela propõe uma devolução, um regresso a partir de um estado civilizacional imensamente avançado. A famosa Era de Ouro. Um mito que, curiosamente, aparece em inúmeras culturas pelo mundo. Uma era de paz, de sabedoria, de longevidade que foi perdida. Exatamente. A teoria argumenta que isso não é um mito, mas uma memória. A fonte descreve essa humanidade antediluviana com características que parecem divinas para nós. Fisicamente, possuíam um vigor, uma estatura e principalmente uma longevidade muito superiores. Pessoas vivendo centenas de anos Centenas de anos. e intelectualmente. A fonte fala de inteligências quase sobre-humanas, um conhecimento inato e profundo do universo. O exemplo citado é a capacidade dos patriarcas de calcular a duração de um ano solar com a precisão de segundos. O que seria impossível para observadores primitivos. O argumento é esse, que tal precisão não viria de acumular dados, mas seria o resquício de uma ciência muito mais elevada. E, em termos sociais, religiosos, viviam em famílias monogâmicas e praticavam um monoteísmo puro, uma religião original. Ok, essa é a parte mais difícil de aceitar. Porque se essa civilização magnífica da Era de Ouro existiu, cadê ela? Onde estão as cidades, as ferramentas, a tecnologia? Todo o registro arqueológico que a gente tem aponta para o oposto. Para ferramentas de pedra, ossos em cavernas. Exato, uma progressão lenta. Como a teoria concilia essa ausência total de evidências? A resposta da fonte é tão simples quanto catastrófica: o dilúvio. O dilúvio. A teoria postula que a corrupção moral dessa civilização levou a uma intervenção divina. E esse cataclisma não só submergiu o continente polar, o Éden, mas alterou o eixo e o clima do planeta, dando início à Idade do Gelo. Então a evidência não foi encontrada porque foi aniquilada. Ou está sob quilômetros de gelo e água. Então, os homens das cavernas, os vestígios que encontramos, eles não são nossos ancestrais no início da jornada, mas os sobreviventes no final de outra. Precisamente. São os refugiados de um apocalipse. A fonte descreve a condição pós-diluviana em etapas bem trágicas. Primeiro, a expatriação, a expulsão forçada de uma terra paradisíaca. Certo. Depois, a dispersão, os poucos sobreviventes se espalhando por um mundo que, de repente, se tornou inóspito, violento, gelado. E essa mudança de ambiente teria consequências biológicas diretas, imagino. Sim, a deterioração, o novo ambiente hostil, a luta constante para sobreviver, tudo isso teria levado a uma degeneração física. A longevidade extraordinária desaparece, a estatura diminui. E, por fim, o recomeço. O recomeço, reduzidos a pequenos grupos familiares, focados só em não morrer de fome ou de frio, todo o conhecimento científico, filosófico, tecnológico da civilização anterior foi perdido. A única coisa que sobrou foram fragmentos, memórias distorcidas que se tornaram os nossos mitos. Então, em essência, a teoria propõe que a arqueologia não está escavando o começo da história, mas o epílogo de uma outra história que foi completamente esquecida. É exatamente isso. Nessa visão,
A selvageria não é o ponto de partida da história humana, mas o resultado de um trauma civilizacional. Os vestígios da Idade da Pedra não seriam os primeiros passos? Não, seriam os destroços de uma humanidade em queda. Nós não estaríamos olhando para o alvorecer, mas para as ruínas deixadas por um longo crepúsculo. Isso é... uau! É uma ideia profundamente perturbadora e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Ecoa tantos mitos de queda, de paraísos perdidos, reposiciona completamente a nossa percepção sobre o progresso. Sim, desafia a narrativa otimista de que estamos sempre melhorando, sempre evoluindo. Sugere que talvez sejamos apenas uma civilização com amnésia, tentando reconstruir um conhecimento que um dia já foi completo. O que nos deixa com uma pergunta bem desconfortável para refletir. E se a história que contamos a nós mesmos sobre nosso progresso contínuo for, na verdade, uma história sobre o quão bem nos recuperamos de um desastre? O que mais podemos ter esquecido no caminho? Chegamos ao fim de mais uma análise aprofundada. Agradecemos imensamente a audiência, a interação e por compartilharem nosso trabalho. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas explorações. E para quem gostou do conteúdo e quer se aprofundar em temas de arqueologia, história e mitologia, convidamos a se inscrever no canal Arqueobook, tanto no YouTube como no Telegram. Lá, a busca pelo conhecimento continua.